Olá, bom dia. Vamos continuar a aula de Sociologia, tá? Segundo ano, página 146. Então, nós começamos falando sobre a relação de trabalho, né? Na página, se eu não me engano, era... Onde? Só um pouquinho. Aqui, na página 144, né? Trabalho e vida econômica. Então, uma página 146 é uma continuidade, uma continuação, né, do conceito de trabalho, em que a filosofia se torna mais presente, né? Filosofia e a sociologia se tornam mais presentes, porque nós passamos a falar agora do trabalho já na idade contemporânea, ou melhor, no pensamento contemporâneo, tá? Pensamento este que foi influenciado pelo humanismo da Idade Moderna, tá? Pensamento este que foi influenciado pelo capitalismo, certo? Pensamento esse também que foi influenciado pelas mudanças religiosas. Então, o mundo moderno que nós conhecemos hoje, tá? Se deve muito a esses pensadores do período da Idade Contemporânea, né? Então, nós temos as fases, né, da nossa história, nossa linha do tempo. Normalmente você já conhece bem, que é a história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea, né? São os momentos de passagem, né, por qual o ser humano, né, o ser humano vai se desenvolvendo até chegar nessa nheca de hoje, né? Porque desenvolvimento, que nós desenvolvemos materialistamente, né? Nosso desenvolvimento é materialista. E não há um desenvolvimento, eu acho que, do ser humano como ser humano. Poderíamos chamar assim do lado mais espiritual, né? De forma alguma não há. Porque se existe, né, vamos colocar uma produção, né, industrial, agrícola industrial, que essa produção ela sanaria com os problemas da fome no mundo, mas isso não acontece. Prefere-se deixar apodrecer do que propriamente, né, ajudar o outro que está do outro lado do outro continente, né? Então, eu acredito que as coisas não progrediram como se fala sobre progresso, né? Entende? Então, vamos ver o que é isso daí, porque o progresso ele é baseado no trabalho, na relação do homem e trabalho, na relação de produção. Essa relação da produção está diretamente ligada à transformação da natureza, do seu espaço, do meio ambiente. E isso vem se dando desde o começo, desde o momento, desde a partir do momento que o homem passou a utilizar a sua, os seus 10%, né, de raciocínio de sua cabeça animal. Então, de lá para cá, começou-se, né, de lá para cá que eu digo, nós estamos falando aí de 8 mil anos atrás. Nós passamos a transformar a natureza primeiramente, no primeiro momento, em nosso benefício, né? Depois nós passamos a explorar sem essa relação custo-benefício, nós passamos a explorar o custo, isso tudo, né? Ou seja, aquilo não serviria mais só como benefício, só como custo e benefício, não serviria mais só para nossa sobrevivência. Ultrapassou-se esses limites e passamos a explorar a natureza, né, de uma forma mais violenta, até nos dias atuais. Os dias atuais nós ultrapassamos o que seria, né, a nossa relação com a natureza foi ultrapassada ano passado, se eu não me engano, né? Que alguns cientistas, alguns profissionais do meio ambiente, biólogos, etc., né, historiadores, enfim, uma interdisciplinaridade, muita gente ligada
a ao fato, né, do mundo estar padecendo com relação às medidas que o ser humano toma, né? Denunciaram que nós havíamos ultrapassado, né, o que o planeta suportaria, nós havíamos já ultrapassado. E de fato, né, a produção hoje ela é feita, né, sem medidas, né, de prevenção para um futuro, né, de se precaver alguma saúde para o mundo no futuro próximo. O que se faz hoje realmente é um abuso. Quer dizer, deu uma maneirada, né? Diante desse nosso o acontecimento, né, do nosso século aí, né? Que foi a pandemia, isso deu uma maneirada, né? As pessoas mais em casas, né? Passaram a consumir menos e produzir menos lixo. E consumir menos, né? A produzir menos lixo, que eu digo é tanto da produção de plástico quanto a chegada nos supermercados, as nossas casas para o lixo, né? Então, o lixo faz parte de um processo desde a sua, né, do lixo que eu estou me referindo, que é o plástico, né, que é o petróleo, tudo que baseado né, na produção do petróleo. De lá para cá deu uma melhorada porque nós ficamos mais em casa. Então, significa que, deveras, de fato, o ser humano ele é prejudicial ao seu meio ambiente. O ser humano ele é prejudicial ao próprio ser humano, né? Porque se ele prejudica o meio ambiente, ele prejudica o ser humano, o outro, né? É comum, por exemplo, nas grandes cidades ou nas cidades que tem uma concentração de fábricas, empresas, é comum a chuva ácida, né? Já ouviram falar? Né? Em algumas regiões, por exemplo, de Santa Catarina, foram totalmente poluídas justamente por fábricas de plástico, né? E todo aquele processo, quando uma firma, uma empresa dessa se instala num lugar, né, onde tem rios, onde tem pessoas e tudo mais, né, aquela poluição toda acaba criando nuvens, e essas nuvens, né, pingam, né, descarregam ácido nas pessoas, nas plantas, nos rios. Loucura, cara. Isso daí a gente via muito, eu via muito isso daí nos anos 80, quando eu tinha a idade de vocês, assim, tipo 16, 17 anos, assim, né? Que era aqueles gibis, né? De ficção científica, né? Os mais assim voltados assim para o fim do mundo, né? Então falavam bastante sobre isso. Eu achava pirava assim que era uma coisa de ficção científica, né? Que isso não ia acontecer. E acabei me deparando com isso, né? Como do romance para, né, da ficção para a realidade, certo? Então todo esse empenho aqui para falar um pouco sobre como isso aconteceu, né? De que forma que isso foi dando. Então nós viemos progredindo sem cuidarmos, né, do que poderia se transformar o nosso meio ambiente. Apenas progredimos, né? Coisas absurdas, né? Esse progresso nosso levou a uma obscuridade muito grande dos dois lados, né? Porque se você produz, se você produz algo, é porque aquilo, com certeza, alguém vai consumir, né? Então se criou uma falsa ideia, não, né? Mas criou-se um comodismo muito grande com aquilo que nós consumimos, né? Se veja, por exemplo, se você for numa lanchonete, né? Tudo ligado ao imediatismo, ligado ao materialismo, né? Tudo ligado ao materialismo, expressamente ligado ao materialismo. Daí vem todas as outras coisas, né? Mas se você está correndo, né? Trabalhando, e você não tem tempo de almoçar, né? Geralmente é o almoço, não tem tempo de almoçar. Você pode parar numa lanchonete que você tem tudo, né, adequado ao seu gosto, seu bolso, seu tempo, né? Então, tempos atrás, estava numa lanchonete, chegou uma moça, uma jovem, pediu lá um salgado e pediu. Ah, eu tô com pressa. O rapaz da lanchonete perguntou o que ela queria beber e ela responde assim, né? Num tom realmente de apressado, né?
eu tô com pressa, tenho que fazer isso, me dá lá pedi um refrigerante aqueles bem pequenos, né? Um mini coca, né? né? Cara, aquilo lá, 2 goles, você toma aquele negócio lá. E realmente, né? E não é a questão do refrigerante, dos 2 goles, ou do quanto você possa pagar, ou quanto... Mas é o... Você já imaginou milhões de pessoas consumindo aquele tipo de garrafinha por dia? Aquilo lá é muito rápido. Você toma muito rápido, né? Aonde vai todo esse lixo, os copinhos de café que nós tomamos no colégio, em todas as universidades de Curitiba, pensa em todas as universidades do país ou do mundo, né, que não tem muitas não têm um programa, né, de reciclagem. A PUC, por exemplo, tem um programa que ela trabalha, tem um programa de reciclagem que ela trabalha com o pessoal ali da da Vila Torres ali, né? Então, mas enfim, o mundo materialista geram pessoas materialistas, ou vice-versa, pessoas materialistas geram um mundo materialista, porque nós nos acomodamos com isso, né? Outra coisa, por exemplo, né? Tempos atrás também, né? Eu já passei a notar os mercados, né? Quando você vê bandeja hoje descartável para tudo. Aliás, tudo é descartável hoje, inclusive a nossa vida vai se tornando descartável por esse mundo descartável que vai se fazendo, né? Aquelas bandejinhas, né? Com banana descascada, com mimosa, né? Descascada, com laranja descascada, tudo descascado para você não ter o trabalho de sujar as mãos ou não ficar impregnado o cheiro da fruta nos seus dedos, das suas mãos. Cara, que loucura, meu! Isso é muito doido, né? E o pior, né? A gente, né, cria mais lixo, né? Que lá cria lixo. Isso você vai perguntar, você vai questionar, por exemplo, né? Quem faz isso, né? Quem se dá o trabalho de descascar uma banana, colocar lá dentro lá e colocar dentro de uma embalagem descartável que vai poluir, né? A justificativa, né, dele é que ele está criando, gerando emprego. E é verdade, né? De certa forma é verdade. Ele está gerando emprego, ele está fazendo com que a máquina continue rodando, né? O que, de uma certa forma, como eu falei, acaba nos fazendo, acaba, né, criando para nós um mundo apocalíptico, tá? Acaba criando um mundo apocalíptico. Então, tudo isso que está ocorrendo de uma certa forma, né, deu uma reduzida, né? Pelo fato da pandemia. Parece-me que, né, a pandemia parece que ela vem né, é difícil você pegar e falar assim, não, olha, ela vem para castigar, tá? Porque, né? Outras pessoas estão sofrendo aí por isso, né? Mas é quase que eu não ouso falar, né? Uma praga vindo, uma praga não, mas né, uma lição, né? Uma coisa como se fosse, olha, um toque para vocês verem até que ponto vocês estão, né? Até que ponto vocês chegaram, né? Porque seria injusto com quem está passando por isso, né? Na verdade, você fala assim, ah, não, porque Deus jamais colocaria essa ideia aí como um vírus mutante que se desenvolveu já e vem se desenvolvendo há mais de 100 anos, né? E que nós, orgulhosos como somos, né? Os seres humanos, nós, nós sanamos o problema assim, pelo que no momento em que ele está acontecendo, né? Nós não se preocupamos com todo mundo, todos os cientistas, vamos colocar a ciência, né? Infectologista sabia que é um vírus que ele poderia voltar, e tudo mais, mas a gente se preocupa. Primeiro a gente espera acontecer para depois fazer alguma coisa. As precauções que nós temos são muito poucas, por isso que deu no que deu. Né? Nós nos preocupamos com o imediato. Só isso. O ser humano é imediato, né? Isso que faz dele o ser que é, né? Ou seja, um ser que não pensa no outro, né? Ele vai pensar ali no máximo a quem esteja, ou seja, ou faça parte da sua cultura ali, né? Mas como um todo, não. Se ele pensasse num todo, nós resolveríamos muita coisa
que está há tempos para serem resolvidas, dentre elas a fome, né? Como falei para vocês, em algumas regiões da África, tá? Que se prefere que se mantém-se a situação daquelas pessoas, né, por motivos financeiros, motivos econômicos, mas que não é o caso agora aqui, né? Então, na página 146, nós temos três figuraças ali, né? A mais conhecida talvez seja Karl Marx, mas os outros também são, porque nós já vimos alguma coisinha sobre eles ali, tá? Então, o que nós temos ali, ó? Marx, Durkheim e Weber, e a relação do trabalho. Como é que esses pensadores analisaram o trabalho? Mas da idade, mais esses pensadores são contemporâneos e são ali da idade contemporânea ali, né? Contemporâneos da idade contemporânea, podemos ser contemporâneos hoje, poderiam, se a gente fala contemporâneos, são pessoas que vivem a mesma época, né? A mesma cultura, certo? Então, o que acontece? O Karl Marx, o Emile Durkheim e o Max Weber são três pensadores que vão analisar a questão do trabalho, o que é o trabalho. Talvez os pensadores mais importantes quando se fala em trabalho, quando se fala na relação do homem e trabalho, tá? Então lá, ó, os chamados clássicos da sociologia não deixaram de desenvolver grandes reflexões acerca do mundo do trabalho na sociedade capitalista. Ó, Karl Marx empreendeu uma análise sobre as relações de trabalho no capitalismo, buscando compreender a dinâmica de produção e reprodução de bens da sociedade. As ideias ou os conceitos de mais-valia e alienação são temas centrais de suas reflexões acerca da organização do trabalho no mundo capitalista de produção. Então, mais-valia é aquilo que o homem produz, né? E o valor daquilo com relação ao quanto ele ganha para se produzir, né? Mais-valia, o que vale, aquilo lá vale mais, né? A produção do quanto vale aquilo para com relação ao trabalho desse homem, né? Mas valia também se compreende também de quanto, né, aquela produção ela vai gerar lucros para o dono de uma determinada empresa, de uma determinada firma de produção, né? O quanto vale aquilo, né? Então aquilo vai valer sempre mais, né, do que o valor do trabalho da pessoa, certo? Isso é comum nessas fábricas de produção, como por exemplo uma Renault da vida, né, que está instalada aqui, bem perto da minha casa, umas pragas, né? Então, quanto a mão de obra de um trabalhador daqui vale com relação a um trabalhador lá na França, no país de origem dela, né? Lá ele vale bem mais, a mão de obra bem mais do que um funcionário aqui do Brasil, aqui, com certeza, né? Outra questão aqui do Marx que eu chamo aqui é para alienação, né? O que é alienação, né? O que é você estar alienado? É você estar iludido, né? Você estar iludido com as coisas. Essa alienação ela é característica do mundo capitalista, na formação do mundo capitalista. Por quê? Né? Porque ela estava diretamente relacionada com o modo de produção. Então, na Idade Média, por exemplo, a produção, né, o que se produzia dentro de um feudo era para sustentar o próprio feudo. O que você tinha além, o que você produzia além daquilo, você trocava com a produção do outro, do que o outro produzia, lá do outro feudo produzia. Por exemplo, se você produzia cevado e o outro produzia, fazia exposição lá, arroz, o excedente dessas produções serviam de troca, escambo, certo? Quando o que passou a exceder, aquilo que se excedia passou a ter valor, certo? Criou uma expectativa diferente. Opa, eu posso ganhar dinheiro com aquilo que eu produzo, né? O trabalhador lá do campo lá pensou a mesma coisa que o senhor feudal. Opa, a minha mão de obra pode valer dinheiro, não é verdade? Assim como o ferreiro, assim como
enfim, o cara que trabalhava, que fazia lá, que curtia o couro, né? Enfim, uma série de trabalhadores na Idade Média, da Idade Média para a Idade Moderna, foram atraídos, foram alienados pela essa ideia, né, do se ganhar, do se ter dinheiro pelo aquilo que você faz, pelo aquilo que você produz. E passaram a povoar esses grandes centros, né? Eles saíram do campo e foram para as cidades, a fins de melhores condições de vida, a fins de o trabalho estar relacionado a lucro. Por quê? Porque agora o lucro se faz presente. Por quê? Porque se ganha dinheiro para isso. Então tudo vai começar a ter uma outra concepção na cabeça desses homens da Idade Média para a Idade Moderna. Tá? Essas concepções vão começar a ser, passarão a ser analisadas como uma forma de alienação. Como é que você é alienado? Né? Quando que você é alienado? Quando você é enganado. Então, estar alienado é muitas vezes você estar enganado e não perceber o que está acontecendo. Né? E você pode ser alienado de diversas formas. Política, economicamente, religiosamente, é verdade. Você pode se tornar uma pessoa alienada pela religião, né? Acreditar em aquilo que lhe falam, apenas por acreditar e não sentir aquilo. Pode ser isso, né? Então são as formas de alienação, são várias para Marx. Karl Marx tem várias, né? Por exemplo, lá, uma delas lá, quando ele fala propriamente sobre a questão da religião, ele fala que a religião é o ópio do povo. O ópio é uma droga, né? Que a religião é o ópio do povo. Aí eles se questionam, será que a religião é o ópio do povo? Não sei. Talvez algumas sejam, talvez outras não, né? Vai saber. Tem pessoas talvez se alienem, é isso, né? Se tornem alienadas e algumas e outras não, talvez acreditem mesmo naquilo, né? E aquilo tem um sentido positivo para ela. Vamos andar ali, então, nós vamos ali para... Enquanto Marx compreendia a divisão social do trabalho no capitalismo como fonte de exploração do homem, sim, o homem ele é explorado no trabalho. A partir do momento que ele é explorado, aliás, ele é explorado e se deixa explorar por estar alienado, não é verdade? E isso assim até hoje. Eu vou dar um exemplo para vocês. Até um tempo atrás, nós tínhamos... Só um pouquinho. Quem está falando? A Manu falou que não funciona o áudio dela, o áudio, mas posso ouvir vocês. Ah, legal. Tudo bem então, Manu. Qualquer coisa, manda um recado aqui pelo chat aqui, beleza? Então, assim, ó, o que eu estava falando? Da alienação, é isso, né? Eu não lembro, acho que foi. Bom, o que é alienação, então? Alienação, então, por exemplo, como ele coloca ali, ó, o Marx, ali, ó. Enquanto Marx compreendia que a divisão social do trabalho, do trabalho no capitalismo como fonte de exploração do homem, Durkheim percebia um outro surgimento. Então, é verdade, a gente é alienado, a exploração é feita porque nós somos alienados com aquilo. Nós somos alienados por aquilo, né? Então, o que as pessoas passam a perceber? As pessoas passam a perceber que o quanto eu posso me tornar, né, rico com relação àquilo que eu estou fazendo, né? Com relação àquilo, o quanto eu estou ganhando. E era uma pura ilusão, né? Por quê? Porque, veja, se a gente entrar em... Eu não sei se eu devo entrar nesses detalhes, porque daí a gente vai tomar mais tempo, mas enfim, já que comecei... o homem na Idade Média, ele vivia sob a égide do senhor feudal. Então, ele não pagava pela comida e não pagava pela estadia, pelo lugar, por onde ele ficava, pelos seus aposentos, certo? Porém, ele tinha que trabalhar em conjunto com outros para que não faltasse comida e para que ele tivesse aonde morar. Caso contrário,
provavelmente alguém não, as pessoas ali que eram donos de um feudo não aceitariam. Quando o trabalho se tornou assalariado, ou seja, o trabalho teve um valor financeiro, um valor de moeda, esse homem pensou que ele ia ficar rico. Muito pelo contrário, assim que me vem o valor de um trabalho, vem o valor de tudo outro, ou tudo as outras, vamos colocar assim, as outras questões relacionadas à vida também vão ter um preço. Então, se ele vai para uma grande cidade morar, e ele vai trabalhar, ele tem um trabalho, ele vai ter que pagar pela comida e vai ter que pagar por onde ele vai ficar, certo? Isso tudo é a tal da grande ilusão, que por mais que ele ganhe dinheiro, aquilo que ele recebe é insuficiente pelo modo de vida que ele vai passar a ter nessas grandes cidades. As pessoas vão perceber isso. Na verdade, isso tudo já tinha uma relação muito antes. Essa relação já tinha sido acontecida, já ocorrera na Idade Média, na história antiga, tanto na Grécia quanto em Roma. Já se sabiam sobre isso daí. Então, a questão foi, né, retomar esse processo e neste processo, né, de retomar todas essas características de valores, né, ou seja, valores para tudo, né, o ser humano passa a se tornar ou passa a ser, né, iludido, né? Ele passa a ser, como ele coloca ali, né, passa a se compreender um ser humano que está alienado àquele processo. E isso agora sim, que eu lembrei, isso é até hoje, né? Se você pensa, por exemplo, há um tempo atrás, as pessoas, né, quando buscavam o seu primeiro trabalho, elas passavam por um processo, né, de adaptação às grandes empresas e coisa e tal, e as pessoas passavam a trabalhar, né, nesses complexos industriais, de uma função ou de outra, todos ali passavam a trabalhar dentro de uma fábrica, né, que dava um certo, né, que garantia um salário para elas, né? E tinha um horário vamos fazer a exposição das 8 da manhã até as 6 da tarde, certo? Com um horário para você parar para almoçar e tudo mais. Hoje, né, a liberdade para o trabalho, para a autonomia do trabalho é tão grande que, como quando você faz o seu próprio tempo, né, você muitas vezes as pessoas, né, fazem o que aquela menina do refrigerante fez. Ela não para comer, porque tempo é dinheiro, né? Isso é alienação, sacaram? Isso é alienação. Pô, mas eu sou o dono do meu próprio tempo, então eu vou ter que correr, eu vou ter que lucrar. Vai fazer com que eu não tenha, muitas vezes, um horário para almoçar. Vai fazer com que eu não tenha, muitas vezes, um final de semana. Estão ligadas? Estão ligadas porque só tem mulheres aqui. Não tem um final de semana. Não, tempo é dinheiro, tem que terminar esse tempo que vai me dar dinheiro. Pessoas, amigos meus, totalmente loucos, né, hoje em dia. Né? Eu particularmente, estou entrando nessa porque eu estou trabalhando em casa agora também, né, cara? Então, lógico que eu tento me contenho e me mantenho, claro, com relação ao meu tempo, né? Mas amigos meus que trabalham com informática, que começam a trabalhar às 7 horas da manhã e você chega às 11 horas da casa do cara, o cara tá verde, né? Mas tá trabalhando porque, né, o tempo é dinheiro, tem que ganhar dinheiro, tem que isso, tem que aquilo outro, né, cara? A pessoa fica louca, né, cara? Fica doidaça, assim, né? São as relações de trabalho que a gente não vai percebendo e vai se alienando. Beleza? Amanhã nós continuamos a aula, então? Pode ser? Posso contar com vocês? Ah, lembre-se que semana que vem é prova, né? Daí essa semana eu já vou falando para vocês o que vocês podem estudar com, com melhor atenção para vocês fazerem uma boa prova. Tudo bem? Tudo bem. Mais uma coisa. Estão entendendo as aulas? Sim. Então tá. As minhas aulas vão ser baseadas nisso daí, tá? Coisa simples, coisa
tranquila para vocês fazerem uma prova tranquila. Não esquentem a cabeça, beleza? Tá bom. Tchau para vocês.